Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, aqui da Paróquia de Cascais, o primeiro do ano de 2024. O tempo passa a correr, passa a voar, passa sempre da mesma maneira. Nós já vamos neste segundo, a começar o segundo centenário destas gravações dos episódios. Padre Mendes, sentes-te um bocadinho mais velho ou nem por isso? Depende-se, mais velho entender-se por a precisar descansar, talvez um bocadinho, mas não propriamente velho no sentido de... Eu acho que eu, na minha cabeça, parei aos 24, foi quando entrei no seminário, mais ou menos, e desde então acho que tenho sempre 24 anos, portanto o tempo não passou desde então até agora. Que bom, que bom. Então como é que foi a passagem deste ano, de passagem de ano? Ainda com 24 anos, assim, para fazer uma direta ou já os ossos já começam a doer? Não tanto por causa dos 24 anos que ainda tenho, não é? 24 mais IVA, mais uns quantos aí por cima, mas por causa da quadra que foi este ano, que foi lá está domingo e depois logo segunda-feira, que foram 2 dias de várias missas, não é? Como eram dias de preceito, tivemos as missas habituais de domingo, pelo que chegado ao dia da passagem de ano, que foi domingo, não é? Portanto dia 31, uma pessoa à noite... Ainda por cima, como fui fazer não sei como é que se chama, corrida de São Silvestre no sábado do dia anterior, chegava a esse dia e pensava, olha, isto, se for pouquinho é muito bom, porque já vai ser preciso energia para segunda-feira, que ia ser o dia de Santa Maria Mãe de Deus, portanto outro dia também com várias missas, mas foi bastante tranquilo, foi um jantar em casa dos amigos e antes da meia-noite já estávamos de volta à origem para fazer a passagem de ano na casa só assim de uns primos mais chegados, porque um deles estava doente, portanto passámos com ele doente e depois meia-noite e meia estava de volta a Cascais, depois de conseguir passar no meio dos trânsitos todos que havia, porque toda a gente tinha ido para até à Bahia ver o fogo de artifício. Mas acabei por chegar a casa não muito tarde, graças a Deus, e pronto, e descansar um bocadinho. Padre Nuno, deixa-me adivinhar que passou o ano na cama. Tentei. Não. Tem sido boa tradição desde há uns anos, exatamente pelo que o Padre Mendes contou. Normalmente nós temos assim 4 domingos seguidos, não é? Assim, temos o quarto domingo, temos o quarto domingo do Advento e depois o domingo de Natal, temos o domingo da Sagrada Família e o domingo de Ano Novo, lá Santa Maria Mãe de Deus, e normalmente tudo calha assim umas coisas em cima das outras, e por isso chega ao Ano Novo. Eu já não tenho 24 anos, né? Já tenho 40 e muitos, mais IVA. E não se sente que tem 24 anos? Não, de todo. Também não vou fazer a corrida São Silvestre, nem ver a corrida São Silvestre. Por isso chega assim aos últimos dias e já estou assim meio que por isso a passagem de ano novo normalmente é assim o único dia do ano que eu voluntariamente vou para a cama antes da meia-noite, e depois acordo com o fogo de artifício, com o barulho do fogo de artifício, que faz um eco brutal lá na nossa casa. Mas este ano, depois da missa da tarde, apareceu aí uma família, um casal amigo, e depois estava cá o Padre Artur e tudo, então fomos lá jantar com eles e com a família mais chegada, por isso foi assim um jantar simpático, mas foi mais ou menos a mesma coisa que tu. Por volta da meia-noite e meia voltámos para casa e pronto, e demorámos meia hora também com o trânsito e e depois foi engraçado que estava parado no trânsito e as pessoas que estavam a passar para cima para irem para os seus carros, muitas delas conheciam-nos, não é? Então depois ficámos ainda tempo na conversa também, já os votos de boas festas e tudo, por isso foi assim uma coisa tranquila, foi um dia tranquilo. Depois no dia 1, as missas normais desta oitava de Natal, deste primeiro dia do ano, não sei se é muito, muito serenas e festivas ao mesmo tempo, foi bom, foi bonito. E pronto, sem darmos conta já estamos em 2024, por isso agora ao preencher os impressos aqui comuns aqui do cartório, a ver se não me engano e não continuo a pôr 23, né? Que às vezes acontecia isso. Já de vez em quando até mandavam de volta os impressos lá do Patriarcado a dizer, atenção que isto aqui já passou a validade, já era mais de um ano, e não era eu que me tinha enganado a pôr o número do ano. Agora a ver se é 24, ano bissexto. Bora lá, estamos prontos. Mas assim, alguma coisa que te lembres assim destes dias tão intensos? Às vezes a gente nem perde um bocadinho a noção do calendário.
Estou a pensar, na verdade, por acaso fomos está cá o Padre Artur, que se calhar já ouvimos por aí, que está cá de férias, é um padre da Diocese do Recife, e que está a estudar em Espanha e passou agora aqui o Natal connosco. E fomos até Tomar, que ele tinha. Que é engraçado que lá no Brasil tinha um professor que falava muito de Tomar, dizer que era um lugar importante para os descobrimentos, e de facto é, porque lá no convento de Tomar era a sede da Ordem de Cristo, o que de certo modo acabou por liderar aquilo que foi também todo o movimento dos descobrimentos. E eu descobri, por um lado, que tenho uma grande ignorância em relação a muitas coisas da história de Portugal, nessa visita até a Tomar, e que me deixou assim com o bichinho de ir mais às raízes. Também estas raízes das ordens religiosas em Portugal, que percebi que percebo muito pouco. E me apeteceu então, fiquei assim como propósito deste ano 2024 de ir conhecer melhor essa parte da história que, pronto, só sei que existiu isso, mas depois de repente via no Convento de Cristo assim várias membros diferentes da Ordem de Cristo e eu não sabia bem como integrar isso tudo na cabeça, porque uns parecia que eram uma espécie de monges consagrados, outros pareciam que outros eram casados, que estavam lá também com suas, que havia referências às mulheres e tudo mais. E pelo que eu percebi que de facto prestei pouca atenção nos aulas de igreja medieval, e não é bem medieval, já é depois, a época seguinte, mas percebi que não conhecia assim tanto, e fica assim um propósito de ler mais qualquer coisa sobre isto, saber se vou à biblioteca requisitar um livro sobre esse assunto, porque de facto é uma história riquíssima. E quem nunca foi ao Convento de Cristo em Tomar e às outras igrejas de Tomar vê que nós temos arte do que há de melhor, não é? De paralelo com o que há de melhor na Europa também. E que às vezes fica um bocado esquecido, não é? Que nós esquecemos também destas raízes. E que foram os brasileiros que nos vieram lembrar, olha, atenção que tem aí uma terra que se chama Tomar e que era a sede da Ordem de Cristo e que vale a pena visitar porque é de facto um monumento ímpar, não é? Uma coisa gigantesca, o convento que vale a pena ir. Bom, então ainda bem que o Padre Artur vinha com essa pancada, boa pancada de um professor que ele respeitava muito e que falava muito de Tomar, sabes? Faz lembrar o Xanana Guzmão, que também quando veio cá a Portugal uma das vezes também queria ir ao entroncamento, mas isso não porque alguém lhe tivesse falado, mas porque das aulas de geografia que tinha lá na escola primária, muito assim, ainda em português e tudo mais, então todas as linhas de comboio passavam pelo entroncamento, então ele tinha a imagem na sua cabeça que o entroncamento era o centro de todo o mundo, porque tudo passava por lá, então queria ir visitar o que é que era o entroncamento. Já de passagem, é muito perto de Tomar, por isso também podia ter ido a Tomar, que era assim, via também esse não só o convento, mas a Igreja Santa Maria do Olival, não é? Também fomos, que é o panteão dos templários, portanto os chefes templários, não sei como é que é, se era grão-mestres que se dizia, lá está, isto é uma coisa que eu tenho de estudar melhor, mas estão lá sepultados também vários, portanto era assim, o panteão era essa Igreja de Santa Maria do Olival, e que se vê depois também, quer dizer, o traço próprio arquitetónico também tem, depois o traço do Manuelino, depois também do Convento de Cristo, que foi depois também acrescentado com esse traço próprio português, não é? Da tal janela manuelina que toda a gente vai ao Convento de Cristo ver. A ver a janela. Sim, mas não é só a janela. Cheio de verdete. Não, está tudo restaurado agora. Está restaurado? Está tudo restaurado. Boa. E tanto que eu já lá fui várias vezes ao Convento de Cristo, que havia assim umas férias quando estava na Católica, que às vezes passávamos em conjunto, alguns da Católica, e íamos visitar o Convento de Cristo sempre, e até que batemos com o nariz da porta, agora quando fui com o Padre Artur, porque eu pus no automático e fui até à entrada, que era habitual do Convento de Cristo, e cheguei lá, não, agora a entrada é por outro sítio qualquer, lá fomos dar a volta toda, e ir pela porta nova, porquê? Porque foi tudo para restauro, e agora está tudo limpo, tanto da janela como a fachada, está lá uma obra de restauro grande. Tenho que ir lá também. Mas que é impressionante que depois também assim a capela central, que é chamada Charola, é uma coisa que eu pelo menos não consigo bem imaginar como é que seria, não é? Como é que seria uma missa ali, porque primeiro a arquitetura é assim ortogonal, não é? É diferente do que nós estamos habituados de ver nas igrejas. Depois tinha assim um tubo gigante, que era o tubo do canto do chão, que acho que havia uma espécie de órgão que havia que se punha assim para pôr o tom. Mas aquilo era para a missa ou era só para o saltério, para a liturgia das horas? Eu acho que devia ser para a missa, porque também tinha, ou seja, depois aquilo tem... Tinha altar?
não tem agora. Não sei se... Eu acho que antigamente devia ter. Porquê? Porque lá no meio depois tinha assim uma parte em que punha-se tudo com cortinas à volta e que dava a ideia que, como acontece também com os orientais, assim, que quando era a consagração ou qualquer coisa se corria às cortinas como se fosse qualquer coisa de sagrado que está a acontecer e que depois se vai revelar. Acho eu. Mas mais uma vez isto é tudo coisas que me apetece estudar mais porque conheço pouco, mas vê-se que ali era um sítio de muito especial, só pelo tamanho vê-se que aquilo era todo um mundo, parece que entramos que recuamos não sei quantos anos na história quando entramos ali, porque é tão grande que vê-se. Deram-se ali cortes, as cortes de Portugal que fizeram a união com os Filipes, portanto, mas por acaso o sítio onde se deram essas cortes, a sala onde se deram, acho que era a sala do capítulo. Restauro. Não, está caída, portanto não restauraram isso, não sei se foi de propósito ou não, mas só imaginar como é que seria a vida naquela altura já é um percurso histórico e de imaginação grande, porque era de facto uma coisa impressionante, como é que naquela altura se fez uma coisa tão grande, como é que se viveria ali, não é? Como é que seriam as motivações, que se via que aquilo brotava mesmo, dali brotou muita coisa, não é? Os descobrimentos todos e, bem, não sei, fica se calhar depois para outro episódio futuro falar sobre isto da Ordem de Cristo, já que é também uma coisa própria da nossa história, mas tenho de estar mais primeiro sobre isso. Acho bem. E o Padre Nuno, alguma novidade desta semana? Não sei, funerais batizados, sim, coisas boas. Sim. Viver tudo na fé, sim. Prontos para o novo ano. Então o que é que traz hoje, Padre Mendo? Então eu pensei que já que estamos num novo ano e que estamos neste tempo de Natal ainda que já tenha passado a 8ª de Natal, que concluiu-se no dia 1 de janeiro, com a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, mas o que nos vai acompanhando em termos de liturgia ao longo destas semanas de Natal é também termos como primeira leitura, fora quando há outras festas, termos São João, ou seja, vamos lendo as cartas de São João ao longo do tempo. Não é que isto seja um exclusivo que seja sempre São João, vamos dizer que não é mesmo assim, mas esta figura de São João evangelista, o discípulo amado do Senhor, portanto podíamos olhar para São João hoje, com essa figura bíblica. Podíamos ler a mensagem de Natal do Patriarca, que já que não vimos a semana passada, podemos ver agora o que é que o nosso Patriarca, o nosso Bispo, nos dirigiu como votos de Natal e que mensagem é que nos dá. E apresentar, como estamos num tempo de novos propósitos, novo ano, também um livro do mês para podermos começar então um ano com uma referência. Muito bem. Então, São João, o que é que temos a saber, ou a dizer, ou a recordar, a não esquecer sobre São João? Sim, então nós celebramos São João na 8ª de Natal, celebramos São João no dia 27 de dezembro, e porque também, pelo que também é oportuno estarmos a falar dele agora. Era um dos 12 apóstolos que Jesus escolheu, nasceu em Betsaida, era irmão de outro dos apóstolos, São Tiago, e como ele eram pescadores os dois, e são deles que se ouve também no Evangelho, aquele relato em que enquanto eles estavam a preparar os redes, Jesus chamou-os, eles largaram os redes e foram ter com Jesus. Ele é aquele que se diz ser o discípulo amado e que foi acompanhando Jesus nos seus momentos mais importantes, desde a transfiguração, em que quando Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João e transfigurou-se à sua vista e apareceu Moisés e Elias, e depois lá o Pedro disse, vamos fazer aqui 3 tendas que estamos aqui tão bem. Foi ele que também acompanhou Jesus depois no outro monte, no Getsemane, quando foi rezar antes da sua entrega. E foi ele também que na última ceia, ainda antes do Getsemane, dizia-se que estava, diz também o Evangelho, que ele tinha a cabeça reclinada sobre o peito de Jesus. Portanto, que era assim o discípulo amado em vários sentidos e portanto que acompanha o Senhor de uma forma muito próxima e na Bíblia é esse o retrato que nos é dito. Quando São João escreve, que ele também escreveu o Evangelho, quando fala de si mesmo, diz que é o discípulo amado. De certo modo está a dar espaço para também nós que lemos o Evangelho sermos esse discípulo amado pelo Senhor e também nós passarmos por essa experiência de proximidade, de amor e de afeto pelo próprio Deus. É engraçado que também na Bíblia, ao falar de São João,
corre, diz-se mesmo no final do Evangelho de São João, se não me engano, que havia o mito de que São João não iria morrer, né? Porque depois de Jesus ressuscitar e depois de falar com São Pedro e dizer-lhe: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, e depois disso tudo perguntaram: então e daquele o que será? Apontando assim para São João, e Jesus disse-lhe: se eu quero que ele fique até ao fim, que tens tu com isso? Ou algo assim parecido nestas palavras. E daí decorreu o mito que ele não iria morrer mais. Mas depois sabemos por relatos extra-bíblicos, que depois na Bíblia não sabemos mais o que é que aconteceu a São João, não parece assim o seu fim, mas que São João, efetivamente, depois de Jesus subir aos céus, há de ter acompanhado Nossa Senhora, há de ter ido também para Éfeso, onde esteve com Nossa Senhora. Diz-se também que foi levado até Roma, e conta a tradição que ele acabou também por ser condenado ao martírio pelo imperador Domiciano, e terá sido enviado para um caldeirão com óleo a ferver, onde terá sido miraculosamente salvo. Foi exilado depois para Patmos, onde terá escrito depois o Apocalipse de São João. Depois há de ter voltado a Éfeso e pronto, depois há de ter morrido. Agora estava a ver as notas, depois não cheguei a encontrar, mas há um santo que diz que ele há de ter morrido aos 94 anos, por volta dessa idade. E é engraçado ver que depois também São Policarpo, um dos padres da igreja que foi discípulo de São João, conta que quando ele era velhinho, portanto ainda antes de morrer, que ele era levado às Assembleias Cristãs, e eu acho que já contei esta história aqui também no podcast, que era levado assim pelos outros discípulos até às Assembleias Cristãs, e exortava-se sempre à mesma coisa, que era: filhinhos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Estava sempre a exortar ao amor. E dizia ele porquê? Porque é o mandamento do Senhor. Portanto, tinha esta grande preocupação de lembrar o mandamento principal que o Senhor tinha dado. Depois concretiza-se em muitas formas, mas tudo por amor, não é? Tudo amar uns aos outros, e assim amamos também a Deus. Portanto, de certo modo, é o apóstolo, o evangelista da divindade de Cristo e do seu amor. Porque vamos ver os escritos de São João, e São João tem 5 livros na Sagrada Escritura, tem o 4º Evangelho, tem 3 cartas de São João, e depois tem o livro do Apocalipse. E nestes escritos vemos que o São João tem assim um propósito que é diferente do que os outros 3 evangelistas fizeram. Que os 3 primeiros evangelhos são os evangelhos chamados sinóticos, né? Que até dá para fazer assim um paralelo entre eles, que têm muitos episódios que são paralelos, não é? Portanto, isso é o que significa também sinóptico, não é? Sim, tem um olhar comum, um olhar... Sim, e São João vemos logo pela forma como ele começa o seu evangelho, que o propósito que o leva a fazê-lo é já diferente, é revelar que, olha, este Jesus que viveu é Deus, não é? Portanto, tem um sentido se calhar mais teológico de fazer um ponto, quando ele começa com logo o prólogo do seu evangelho, e que nós lemos até na missa do dia de Natal, que era: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Pronto, toda esta descrição a revelar que aquele menino que nasceu era, na verdade, Deus. E, portanto, numa lógica própria, com episódios também muito próprios, que não aparecem muitas vezes nos sinóticos. E então é um santo assim que nos acompanha neste tempo de Natal, de uma forma especial, que nos ajuda também a retirar este sentido de que, olha, de facto, o menino é Deus, por um lado, e por outro lado também Deus ama-nos e ama a mim como amava este discípulo amado. E então eu tinha pensado, pronto, além desta apresentação assim meio sumária, se calhar só partilharmos um bocadinho, que lá está, há a parte objetiva dos evangelhos e dos apóstolos e tudo mais, depois há assim uma parte mais subjetiva que é nós pensarmos: está bem, isto aqui é muito bonito, mas olha, o que mais marca assim do evangelho é, olha, este episódio ou aquele episódio. Não sei, pode não ter assim algum episódio bíblico de São João que goste particularmente? Alguns. Assim, o primeiro que me chama mais a atenção, e que às vezes uso nos batismos,
Às vezes toco ao sino das 4 da tarde enquanto nós estamos a fazer batismos ou casamentos, e lembro-me daquele primeiro encontro de João com Jesus. João e André, discípulos de João Batista, ao ouvirem João Batista a apontar para Jesus e a dizer que é o Cordeiro de Deus, vão ter com Jesus, e Jesus volta-se para trás e perguntam o que é que procuram, não é? E eles respondem: onde moras, mestre? E Jesus diz: venham ver. Depois o evangelista João diz que passaram o dia com Jesus, e depois no final aparece, era por volta das 4 horas da tarde. E por isso ponho-me a imaginar, não é? A magicar, se calhar lá com os tais 94 anos, não foi na altura em que escreveu o Evangelho, escreveu talvez um bocadinho mais cedo, mas mesmo assim teria sido bons anos ou boas décadas depois disto ter acontecido, e lembrar-se perfeitamente da hora, não é? Desse primeiro encontro. Quase como que a dizer que pronto, não escreveu aquilo que ouviu e que sentiu na primeira vez, mas que não esqueceu, nem sequer esqueceu a hora. Por isso, esse é um dos os primeiros momentos, os primeiros acontecimentos da vida de São João que eu retenho. Depois, se quiseres, quando foi a minha ordenação diaconal, nós também fizemos o convite, essas coisas todas, para virem à nossa oração, para rezarem por nós, à nossa ordenação, e rezarem por nós. E também era muito comum escolhermos assim alguma frase bíblica ou algum dos santos da igreja. E eu escolhi da carta de São João, acho que era da primeira carta de São João, no capítulo 4, em que São João diz aquilo que tu disseste há bocadinho lá do São Policarpo, a dizer: nisto consiste o amor. Não fomos nós que amámos a Deus, foi Deus que nos amou primeiro. E se Deus nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Pronto. Isso aí está aqui toda a doutrina, teologia, vida espiritual, tudo o que quisermos, não é? De sabermos que o amor é Deus, que vem ter connosco, e nós vivemos isso uns com os outros. Né? Enraizados em Deus e com o horizonte de Deus, mas vivemos isso uns com os outros. Por isso é também um dos escritos de São João, que também tem uma certa adesão, uma certa marca naquilo que é a minha vida também sacramental. Mas depois é só escolher. No livro do Apocalipse também há tantos textos engraçados. Ou seja, retenho aquelas primeiras cartas, não é? Foi o retiro da minha ordenação diaconal, pregado pelo Dom Carlos Azevedo, em que escolheu essas cartas às 7 igrejas, e foi espetacular, tanto da parte assim bíblica como até da parte histórica, sobre as várias igrejas, as características dessas igrejas, para depois São João escolher alguns sinais, algumas linguagens, não é? Simbólicas na sua carta, mas depois também o ensinamento concreto, não é? De nós não perdermos o vigor primeiro, nós não sermos... como é que se diz, mortos por dentro, não é? E todos enfeitados por fora. Ou seja, tem ali um conjunto de ensinamentos àquilo que é a nossa vida de igreja, que pronto, vai passando por crises, entusiasmos, de dificuldades humanas, graças de Deus. Por isso também é um texto, é uma parte do livro do Apocalipse que também é muito marcante. Mas ficava aqui o resto da hora a falar sobre São João e sobre textos de São João. Se calhar tu lembras-te assim de alguns? Eu pensei em 3 momentos diferentes. Sim, o primeiro, que é Só para dizer que o Padre Mendo preparou tudo isto, por isso já sabe estes 3 momentos. Eu fui apanhado de surpresa, mas continua. Surpresa é sempre mais engraçado, não é? Que assim é mais espontâneo. Mas também eu fui mais ou menos assim ao espontâneo, porque, bem, na verdade não, porque são coisas que normalmente eu... pronto, está mais ou menos presente sempre, que é um episódio, é o de Nicodemos, que eu lembro que ainda quando estava no seminário e quando tinha começado a pandemia e estava tudo fechado, e assim eu na altura estava na paróquia da Ramada e tinha pensado fazer assim uma espécie de subsídios para enviar às pessoas e tudo mais, ou assim uma espécie de caminhada para ajudar. E assim a narrativa primeira era Nicodemos, portanto era assim o encontro de Nicodemos com Jesus, que aparece no Evangelho de São João. Para mim é muito expressivo porque é a procura de alguém de boa vontade, ou seja, que Nicodemos era uma das pessoas mais importantes de Israel na altura, e vai à procura de Jesus no meio da noite, porque não queria ser visto, se calhar era um bocado mal visto, assim uma pessoa, um dos principais entre os judeus,
ir assim às claras, encontrar-se com alguém que parecia alguém subversivo, alguém que não sabia bem o que é que estava a fazer e que tinha muitos seguidores e que podia parecer de mal ir ver Jesus. Mas foi à procura, né? Portanto, esta atitude do Nicodemos que desde esse primeiro momento, depois até ao final, onde depois com José de Arimateia também ajudou a sepultar Jesus, isso é um episódio próprio do Evangelho de São João que eu acho que é engraçado, porque aí também Jesus revela, lá está, outra vez com esta intenção clara de São João de revelar quem é que era afinal aquele menino que nasceu em Belém, revela que Jesus era Deus e que tínhamos de nascer de novo, não é? Que é um evangelho que normalmente se usa muito para os batismos, ou que pelo menos eu uso muitas vezes nos batismos, a dizer que é preciso nascer de novo, não é? Não apenas nascer para a carne, mas nascer também para o Espírito, não é? Precisamos de receber o Espírito Santo, precisamos de ser batizados. Não é simplesmente uma tradição cultural, não é simplesmente um gesto bonito que fazemos ou uma festa, é uma necessidade. Nós precisamos de nascer para o Espírito e para viver no Espírito temos de receber o Espírito pelo batismo e, claro, alimentar o Espírito, crescer no Espírito. E, portanto, esse episódio de Nicodemos é que até é bastante engraçado, porque parece que Nicodemos vai lá e diz assim uma coisa qualquer e que depois parece uma espécie de desconversa, de que Jesus parece que não responde assim diretamente àquilo que diz. Mas diz aquilo que era o mais importante, que era isto, que era preciso nascer de novo, não é? Nascer do Espírito. E depois o Nicodemos até diz como é que isso pode ser possível. Portanto, é um diálogo engraçado que parte de alguém de boa vontade que queria ver Jesus e que depois Jesus revela-lhe um grande tesouro que até nós fica. Portanto, esse era o primeiro episódio que eu queria partilhar de São João. O episódio 2 não é bem um episódio concreto, mas é mais assim uma atitude geral da escrita de São João que eu acho que nos faz muito bem ouvir e que vamos agora ouvir neste tempo de Natal, que ele é muito claro, não é? Às vezes é claro que a vida às vezes é complexa, é claro que às vezes é difícil uma pessoa conseguir discernir as coisas todas que nos estão diante de nós, mas São João, da forma como fala assim tão direta, não é? Como há bocado contávamos aquela história de quando ele era velhinho e dizia amai-vos uns aos outros. E não dizia assim com esse tom, que era velhinho. Mas se calhar dizia, não sei. Esta dizer assim daquelas pessoas que, como tinhas aqui bem presente, tinha a dizer assim. Não parece. Pronto, depois no final dos tempos vamos ver como é que de facto é o São João. Mas muitas vezes ele dizia as coisas, e diz, não é? Quando vamos ler as cartas de São João, ele às vezes diz as coisas muito preto no branco. Olha, se pecas, és filho do diabo, não é? Se vives de acordo com o Espírito, também tens obras do Espírito. E ler isto aqui assim de vez em quando faz-nos bem porque pronto, não é para julgar os outros, que isso é sempre o risco que nós temos, que é ler isto aqui e começar a apontar para os outros, dizer, olha, estás a ser filho do diabo, estás a ser filho de não sei o quê, mas para olhar mesmo para as nossas intenções e fazer um discernimento sério. Olha, o que é que me está a motivar a agir assim? Não é? Será que estou a olhar só para o meu umbigo? Será que estou a ser seduzido por um tentador qualquer? Estou a ser seduzido só pela engorda para que eu cresça e não para deixar Jesus crescer? Ele, da forma clara como pensa, pelo menos para mim ajuda muito levar as cartas dele assim a meditação e pensar e para fazer aqui um discernir, né? Portanto, um pôr de parte aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E ouvir assim as coisas como ele diz muitas vezes, esta atitude de São João de falar com muita clareza ajuda bastante, pelo menos a mim. E depois, um terceiro episódio que já referimos há pouco é um episódio depois de Jesus ressuscitar, quando Jesus aparece junto do mar de Tiberíades, isto no capítulo 21 de São João, em que os discípulos estão lá e foram pescar, voltaram às suas ocupações de novo, e depois aparece Jesus na praia e que depois lá o São João reconheceu e disse, é o Senhor, não é? Mas todo este episódio de pós toda a trama principal, não é? Já depois de Jesus ressuscitar e a calmia que devia ser, assim, se calhar propriamente não sabemos bem se tinham assim o rumo bem traçado, mas provavelmente não, olha, vamos fazer aquilo que sabemos fazer, vamos pescar. E de repente voltar Jesus e enviar em missão, que é o que faz a seguir, não sei, é daqueles episódios que enche o coração por um lado, não é? Vamos só ver, olha, lá está o Senhor, não é? Não nos abandonou, passou esta parte intensa toda e cá está Ele, não é? É Ele, não é? É o Senhor
como dizia João quando o reconheceu. E depois o São Pedro que manda-se a água e vai até Jesus, e a pesca milagrosa que voltaram a fazer, não é? Rede cheia de peixes, todo o simbolismo que está por aí daquilo que iam fazer depois sendo pescadores de homens. E pronto, e assim. Acho que já te contei esta também. Durante muito tempo, no meu tempo de seminário e pré-seminário, eu na oitava Pascal ia muito por Espanha, Santiago de Compostela, Segóvias, Toledos, Madrid e coisas parecidas. Então era muito comum, em alguns momentos eram em encontros nossos, por isso celebrávamos nós a missa em português, mas depois normalmente ao chegarmos a um sítio à sexta-feira, normalmente na sexta-feira já estávamos em Santiago, por exemplo, era muito comum nós irmos à missa em espanhol, nessa tal sexta-feira da oitava Pascal em que é este Evangelho. Então eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, 2 ou 3 vezes na Catedral de Santiago de Compostela, nesse dia, o senhor padre, assim, mais velhinho, assim, com toda a solenidade própria da catedral, com aquele órgão de tubos e com o bota-fumeiro e tudo mais, a igreja cheia, e ele passa esta cena em que Jesus está, não é? Em que Jesus olha lá para o barco, não, para os discípulos e diz: "Ei, muchachos, tendes que comer?" E eu lembro miúdo ter ficado: como é que é? Então, mas que raio de linguagem é esta? Às vezes a minha também ajudou-me na minha adolescência, na minha juventude, a perceber que a palavra de Deus, mais do que uma palavra distante, é uma palavra que é para entrar pelo coração, pelos olhos, pela inteligência, para se entranhar em nós. Por isso, às vezes também esta tradução mais comum, se calhar, mais habitual, também nos ajuda a respondermos também de uma forma mais integral, não é? Da nossa vida e da nossa inteligência a esta provocação, a este chamamento de Deus. Por isso, essa passagem também, se quiseres, mais em espanhol, mas também teve algumas marcas naquilo que é a minha história. Os muchachos. Ei, muchachos, tendes que comer? E eu, como é que é? Mas pode dizer uma coisa dessa na missa? Eu já percebi que era... Nós, na tradução, ei, rapazes, tendes que comer. Pronto. Não sei qual é que é o original grego, tenho que ir ver, para ver qual é que é o... Como é que era? Adele foi? Não sei a mínima ideia. Tenho que ver aqui, por acaso, no telemóvel tenho a versão, mas acho que ainda não está descarregada a grego. Mas pronto, vou ver. Fica para a semana, falámos disso. Filói, pois não é nada Adelfo, já que era Adelfo é irmão. Pronto. Filos é amigo. Rapazes, não faço a mínima ideia do que é. Mas se estás a falar, eu consigo ver. Foi Filói, eram amigos. Pronto. Sim. Então, pronto, isto era um bocadinho de São João. Era assim uma apresentação geral também para aproveitarmos mais este tempo de Natal e olhar por este apóstolo que celebramos no dia 27 e que, lá está, como qualquer livro da Sagrada Escritura, como qualquer personagem que Jesus escolheu para fazer parte desta sua história mais próxima, enquanto ele se fez homem e estava aqui na Terra, pronto, ajuda-nos sempre a tirar mais sumo para a nossa meditação, para a nossa oração. E podemos ler, por exemplo, agora neste tempo, estas cartas de São João, que também se leem bem e são pequeninas, são muito diretas também e muito bonitas. Ou então o Evangelho de São João, pode ser um propósito agora assim de início de ano, como não há um ano propriamente dedicado ao Evangelho de São João, como acontece nos outros anos A, B e C da liturgia, em que vamos seguindo ou São Mateus, ou São Marcos, ou São Lucas. São João não tem, porque lembro-lo nos momentos fortes, não é assim, no tríduo pascal e também no Natal. Mas podemos ler o Evangelho de São João, também nos pode fazer bem. E pronto. Já não sei. Estava à procura da palavra. Estou aqui a ver, mas já não sei nada de grego. Então, o que é que dizia? Deixa só ver a tradução em português. É: Jesus disse-lhes então: rapazes, tens alguma coisa para comer? E depois no grego, naquele grego que nós estudámos, legei sim, otois, Jesus paidia? Paidia será o quê? Educação? Não. Paideia. Se calhar os rapazes. Paidia. Meti prospaigion exete. Apecriptheson. Não sei. Eu acho que paidia deve ser os rapazes. Paidia. Crianças. Sim. Deve ser.
Pelo menos segundo o Google. Sim. Não podemos falar muito nisto, senão depois há um padre qualquer que ouve e depois dá-nos na cabeça quando haja isso. Esta é a versão do Nestlé de 1904, que era aquele que nós usávamos no grego bíblico quando estudava na Católica. Mas pronto, então passamos para... Vamos ler a mensagem do Patriarca de Lisboa para o Natal. Sim. Sim, as pessoas se calhar ouviram, isso deu na televisão, não foi? Deve ter dado. Nós estávamos em missas da véspera de Natal, mas é sempre aquela confusão. Será que o Patriarca pode dizer uma mensagem na televisão pública portuguesa? Como é que é possível nós, em pleno século XXI, a celebrarmos o Natal, não permitirmos que o Bispo de Lisboa dê uma mensagem normal a todos os portugueses? Por amor de Deus, qual é que é o stress? Qual é que é? Ofende quem? Não é? Está a dizer o quê de quem? Qual é que é? É sempre essas notícias, mas pronto, está bem. Sim. Coitadinho do Sr. Patriarca, não pode falar com ninguém, só pode falar dentro das igrejas para quem o quiser ouvir. Então, se calhar é melhor, melhor também nós calarmos aqui, não? Não sei, porque depois quem quer ouvir, onde é que vai ouvir? Pois, exatamente, sim. Então é normal. Mas o Sr. Patriarca deu uma mensagem de Natal, né, onde nós celebramos todos, de uma forma mais consciente ou menos consciente, o Natal, né, o nascimento de alguém, que é Jesus, e pronto. E se há alguém encartado para saber falar sobre este mistério do Natal, é o nosso Bispo, que tem essa missão. Sim. Então o Sr. Patriarca de Lisboa disse, já estiveste a ler, eu também já li assim na diagonal, mensagem simples, bonita, então profunda. Vamos ler sem voz do Patriarca, mas com voz nossa. Então, posso ler? Eu acho que sim, se calhar até podemos pôr aqui. Depois podemos pôr aqui. Força, podes ler que eu trago aqui este. Vai pondo. Vou compartilhar a tela. Então vai. Quando tiver, eu vou começar. Espera aí, falta aqui adicionar ao palco. Então, consegues ler? Consigo ler no meu computador, é mais fácil. Vou pôr isto mais para as pessoas lerem se quiserem. Então, mensagem de Natal do Patriarca de Lisboa. Caros amigos, obrigado por dispensarem algum do vosso tempo para me escutar. Uma abençoada noite, seja em casa, no aconchego da família ou no cumprimento do dever profissional e social, num hospital, num lar de idosos ou em casas de acolhimento para crianças e jovens, em viagem ou em condições de doença e debilidade, em companhia de outras pessoas ou na solidão do esquecimento. Um feliz e santo Natal, na comunhão com Deus invisível, mas presente no coração de cada um. Chegamos ao Natal com a amarga sensação de que o projeto de civilização inaugurado pelo próprio nascimento de Jesus Cristo e maturado ao longo dos séculos está a regredir. As guerras em curso, na Ucrânia, no Médio Oriente ou na República Centro-Africana, a crise ecológica mundial, a tragédia do não acolhimento dos migrantes, são sintomas disso mesmo. Também no nosso país, as notícias do aumento da pobreza, do número de famílias que labuta no dia-a-dia, têm cada vez mais dificuldade em fazer face às necessidades básicas, são sinais de um país que dificilmente consegue estar à altura de dar uma vida digna aos seus cidadãos, de lhes proporcionar os devidos cuidados de saúde e de habitação, uma educação condigna, onde haja professores e condições para ensinar e aprender, enfim, de abrir perspectivas de futuro para todos. Evoco estas circunstâncias porque, desde o anúncio profético que declarava "a luz brilhou nas trevas", que o Natal precisamente nos move a considerar os inóspitos panoramas humanos e existenciais, porque é aí, sempre aí, nos estábulos da exclusão, nas manjedouras da marginalização e nas periferias da noite, que o Filho de Deus nasce. Num dos seus poemas mais conhecidos sobre o Natal, Fernando Pessoa evoca a chuva e a neve que fazem mal e o frio que ainda é pior, como se nos lançasse um convite para olhar e revisitar as geografias rigorosas do ser humano, da sua vida e da sua história, e também da sociedade. Porque é aí, nessas paisagens hostis, que surge a incontestável beleza e alegria. Sim, é nos não lugares que Jesus Cristo nasce incessantemente. Nos escombros de projetos fracassados, nas ruínas de sonhos desvanecidos,
Deus faz-se homem, o seu verbo irrompe para inaugurar caminhos de esperança e de vida, para estabelecer pontos de encontro com todos. É Ele, fonte de toda a proximidade, que faz brilhar a luz do amor, que dissipa as trevas do ódio. É o caminho que nos mobiliza para a cultura da paz, da bondade e da concórdia. O Natal, portanto, convoca o melhor do ser humano e sintoniza-nos com o que de mais belo ele é capaz. É capaz do conhecimento sublime de Deus como Pai e de cada um se ver como irmão e irmã. É capaz de compaixão por quem sofre e se sente derrotado na vida. É capaz de amar o próximo e de por ele dar a sua própria vida. É capaz de abraçar a causa do ser humano pela sua liberdade, pela paz do mundo e combater por ela, sujeitando-se a todos os sacrifícios. Sim, o Natal convoca o melhor que temos porque Jesus, o Emmanuel, é o Deus conosco. Mas o Natal vai mais além. Independentemente da etnia e da cultura, o mundo inteiro vê confirmado o projeto de Deus na humanidade. Ele não desiste das pessoas. Sente-se a força de uma confiança renovada em cada um, em cada mulher e em cada homem. Ele próprio se faz homem, faz-se um de nós em todas as circunstâncias da vida. Na sua caminhada histórica e espiritual, a humanidade sempre intuiu que a identificação de um eu a um tu era a forma suprema e sublime do amor. Assim, quando o próprio Deus se faz homem, em Jesus Cristo, se identifica conosco, estamos perante a mais pujante afirmação de confiança na humanidade e na presença da mais bela declaração de amor aos homens e mulheres por ele amados. E pressentimos que só o amor é decisivo para afirmar, promover e salvaguardar a dignidade dos seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Que as luzes das cidades não ofusquem a verdadeira luz trazida pelo Deus Menino, Ele que é a luz do mundo. Um santo e feliz Natal. Rui, Patriarca de Lisboa. Bem, Então era a mensagem do Senhor Patriarca que lemos aqui para poderem ouvir então quando estão no carro ou outra situação que tal. Muito bem. Então, para terminar, além da mensagem do Patriarca, hoje trazíamos também um livro do mês, que como estamos assim no tempo de inícios de ano, uma boa coisa que podemos fazer como propósito deste ano que agora começa pode ser rezar mais, ou rezar melhor, ou rezar porque não estamos a rezar todos. E para isso apresentamos este livro, como vamos agora apresentando assim de mês a mês um livro, e agora como temos aqui também os livros da Princípia, aqui no Centro Pastoral também é mais fácil, também temos o acesso a livros, mas apresentamos este livro que se chama Tempo para Deus, que é de um padre francês chamado Jacques Philippe e que pertence à comunidade das Bem-aventuranças, que é uma comunidade nova também assim recente e que é um autor que tem sido muito prolífico nos últimos anos em temas espirituais e se calhar quem nos ouve sabe que eu já recomendei um ou outro livro dele, entre os quais um que ele tem que se chama À Procura da Paz e que também fala de toda esta questão de termos paz no coração e de como encontramos a paz em Cristo. E então vamos fazer uma pequena apresentação deste livro, pode ser? força, Padre Mendes. Então se calhar vou ler a contracapa e depois explorar um bocadinho o índice, mas é sobre a oração, como se pode ver aqui para quem nos está a ver na transmissão, chama-se Tempo para Deus e tem assim como subtítulo Guia para a Vida de Oração, e que vai explorar aquilo que é a oração e como integrá-la na nossa vida, sobretudo quando temos uma vida ocupada ou temos muitas coisas, também vai sempre também pondo isso em confronto com a nossa vida todos os dias. Mas vou ler a contracapa que diz assim: na oração o que conta não é pensar muito, mas amar muito. É uma citação de Santa Teresa d'Ávila. Quando o yoga, o zen, a relaxação e outras meditações orientais assumem a categoria de receitas no Ocidente, com uma grande quantidade de concentração mental e de técnicas tão diferentes quanto onerosas, a oração, puro dom gratuito do amor de Deus, continua a animar e a fazer viver os santos
esses verdadeiros amigos de Deus que todos nós somos em devir. A humildade, o amor e a fidelidade são as únicas qualidades requeridas para aceder a esta fonte inesgotável que é o coração de Deus. Mas para quem é a oração? E onde? Quando e como praticá-la? Muitas perguntas que encontram a sua resposta neste livro excelente, rico de exemplos e de conselhos concretos, escritos pelo autor de À Procura da Paz, um caminho para a vida. E esta é a contracapa, assim, a apresentação do livro, mas só para termos uma ideia, assim, percorrendo o índice de que esperar deste livro e como é que nos pode ajudar então a ter uma melhor vida de oração este ano. Começa então assim num primeiro capítulo a dizer que a oração não é uma técnica, mas uma graça. Esse é o primeiro capítulo em que vai pondo as bases do que é a oração e do que não é a oração por outro lado. No segundo capítulo vai ajudar a irmos um pouco às coisas mais concretas de como é que empregamos o tempo da oração. Okay? Nós precisamos de um tempo para Deus, lá está o título do livro que diz, olha, temos de ser concretos, não é? Não pode ser só, olha, quero rezar, mas depois se não tenho um tempo para Deus, não tenho propriamente espaço na minha vida para isso. E vai entrando então em cada uma destas partes que são partes clássicas, não é? Que existem muitos livros muito densos sobre aquilo que é oração, muitos santos escreveram sobre isto, e aqui está assim compilado em páginas mais pequeninas que facilitam a ler. O terceiro capítulo fala da evolução da vida de oração, que a oração também não é sempre a mesma coisa ao longo da nossa vida, mas vai também passando por várias situações diferentes, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos em que o nosso coração está ferido e precisa de cura, e a união com outra oração maior, com a oração da igreja. Depois vai a partes concretas, assim, práticas de como viver a oração, que o quarto capítulo é as condições materiais da prece, coisas concretas como tempo, quando é que rezamos, lugar é que nós escolhemos para rezar. Se escolhemos, por exemplo, a sala de estar da nossa casa quando estão lá as crianças todas, provavelmente vamos nos distrair 1001 vezes, por exemplo, não é? E atitudes corporais, como é que eu rezo, sentado, de pé, isso aí faz diferença, não faz? Ajuda também a pensar um bocadinho esses assuntos. Depois vai entrar em alguns métodos de oração, porque há vários tipos de oração, e então fala de assim, as orações mais clássicas, como é a questão da meditação, o terço, a prece do coração, e também rezar em tempos de dificuldade, como rezar quando não nos apetece propriamente rezar porque estamos feridos por esta ou aquela outra situação. Depois tem 2 apêndices em que, ligado a estes métodos de oração, apresenta um método concreto feito ou escrito numa carta pelo padre Lieberman, que era o fundador dos Padres do Espírito Santo, e um outro apêndice em que fala da prática da presença de Deus, segundo o irmão Lourenço da Ressurreição, que era um irmão que, se não me engano, vivia em Paris, que eu já li um livrinho dele assim pequeno, em que fala de como tudo isto aqui que é oração procura a nossa união com Deus, e a nossa união com Deus também se mantém nós tendo esta prática da presença de Deus, sabendo que Deus está presente e está aqui agora ao longo de todo o dia, não apenas nestes momentos concretos de oração, mas em toda a vida. Portanto, é um livrinho assim fácil, acessível, que vale a pena uma pessoa ler assim, sei lá, por exemplo, um tópico por dia, ou ir lendo com o tempo para ir também aprofundando como podemos rezar melhor, como podemos unir-nos mais a Deus este ano e ao longo de toda a nossa vida. Sim, o Padre Mendo esteve aqui a ler o índice, que é muito completo, exaustivo, mas depois a cada item corresponde 1 ou 2 páginas, assim, são páginas pequeninas, assim, é uma coisa muito abrangente, muito bem estruturada, pelo menos no índice. Eu ainda não li, mas era capaz de ler este livro hoje, não é? Hoje pela tarde. Pode-se ler num dia e está feito. Sim. Porque isto não é para assustar, porque não assusta de todos. Ou seja, o livro tem 150 páginas, mas nem sequer são A5, são páginas, eu não sei se é A6 ou se é assim, mas é uma coisa pequenina. Sim. E portanto lê-se muito facilmente. E é mesmo feito para isso, ou seja, este autor escreve para ajudar as pessoas a rezar e a aproximarem-se de Deus. Portanto, não escreve para teólogos, não escreve para pessoas muito entendidas no assunto, ao mesmo tempo que tem toda a riqueza espiritual que nos dá a tradição da Igreja e a espiritualidade.
Sim, e nestas resoluções de ano novo, se calhar darmos este mais tempo, ou melhor tempo para Deus. Eu brinquei um bocadinho aqui nas missas de ano novo a dizer que este ano nós temos um bónus de um dia que seja bem aproveitado, não é? Não para dormir mais ou dormir melhor, mas porventura para vivermos todas as coisas mais e melhor em Deus. E pronto, então que este livro possa ajudar quem tiver essa disponibilidade, esse interesse, com certeza que há de ajudar. Uhum. Muito obrigado, Padre Mendo. Mais alguma coisa? Não, só dizer que podem enviar sugestões, o que quiserem, para podcast@paroquiadecascais.org. E vamos caminhando agora ao longo deste ano, se calhar com algumas novidades que depois vão sendo reveladas com o tempo. Sim. Passados 101 episódios, a gente tem que se rejuvenescer, não podemos ficar uns velhos. 101 anos. 24 mais IVA. 24 é o ano que estamos agora. Saúde e vamos a isso. Continuamos. Vamos